Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Klabin, ok? Bom, se você tivesse comprado uma KLBN4 lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 2,50 por ação. Sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, de 2013 até 2022, essa empresa pagou R$ 1,19 de dividendos por ação, ou seja, teria retornado para você mais de 47% de todo o capital que você teria investido apenas com os dividendos. E como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, nós temos uma tendência de alta desses dividendos desde 2009. Interrompido apenas em 2020 e 2021 por causa de alguns problemas contábeis que a empresa teve, incluindo, é claro, problemas devido à crise que nós vivemos mais intensamente nesses anos, ok? E só uma observação, nesse vídeo aqui eu vou trazer a KLBN4 porque tem um histórico mais longo, tanto de dividendos como de outras informações que eu vou trazer aqui no canal. Mas hoje mais tarde eu vou trazer um vídeo com os preços teto, que daí eu vou trazer a KLBN11, porque é a ação da Klabin que a maioria dos investidores acaba investindo, ok? Bom, qual que é o dividend yield histórico dessa empresa? Eu peguei esse histórico aqui desde 2002 até 2022, ou seja, 20 anos, e numa média de dividend yield ficou em 4%. E de uma maneira bem resumida, o que é o dividend yield? É o total, os dividendos de um ano específico dividido pela cotação que as ações estavam naquela época. Ou seja, qual é a relevância desses dividendos em relação ao preço do mercado da companhia atualmente? E o que acontece? Historicamente, o dividend yield foi de 4%. Então, assim, ó, eu considero uma boa pagadora de dividendos empresas que possuem o dividend yield médio acima de 5%. Empresas que estão com o dividend yield médio abaixo disso, pode ter dois principais motivos. Ou a empresa distribui um payout muito baixo, quer dizer, uma parcela muito baixa dos seus lucros para os acionistas, ou o mercado acaba precificando aquela empresa com uma qualidade superior a outras empresas, que não tem mais para onde crescer e que por isso acabam pagando mais dividendos. Eu acredito que no caso da Klabin seja uma junção dos dois casos. Ela não paga um payout assim tão alto em relação ao lucro líquido, até porque, principalmente dos últimos anos para cá, a política de dividendos dela consiste em pagar uma parcela do EBITDA dela, que é basicamente a geração de caixa, que vem bem antes no balanço financeiro dela do que o lucro líquido. Então, em relação ao lucro líquido, ela acaba pagando uma parcela não tão grande assim. E também é uma empresa que, como nós vimos, historicamente ela tem crescido os seus lucros e os seus dividendos. Então, o mercado acaba precificando sim com um potencial futuro ainda maior, e por isso que ela acaba tendo um nível de qualidade maior pelo mercado, e isso acaba gerando, fazendo com que essa empresa tenha múltiplos mais esticados e esteja mais cara naturalmente. Agora, será que os dividendos dela são sustentáveis? Aqui no caso eu trouxe o payout dela, que eu já expliquei o que significa. O payout é quanto do lucro dela naquela parte que ela distribui para os acionistas, e aqui é em relação ao lucro líquido dela. Mas como eu já falei, a empresa acaba distribuindo em relação ao EBITDA dela, a geração de caixa. Então pode acontecer muitas coisas entre a apresentação do EBITDA e o lucro líquido final da companhia. Pode ter efeitos não recorrentes que aumentam ou diminuem muito o lucro da companhia no final. Assim como em 2020, principalmente, por causa de alguns adventos contábeis, alguns problemas contábeis, a empresa, principalmente por causa da celulose, a empresa acabou registrando prejuízo no lucro, e isso acabou limitando a distribuição de dividendos dela.
Daí, a partir disso, o que ela fez? Ela tomou providências para que isso não viesse a se repetir e ela não voltasse a registrar prejuízos. Ela tomou algumas estratégias contábeis, incluindo hedge, por exemplo, para se proteger das variações cambiais e se proteger também da variação da celulose. E isso acabou fazendo com que a probabilidade da Klabin voltar a registrar prejuízos seja muito baixa. Mas como eu falei, se a empresa está gerando caixa e a partir de agora, principalmente, o lucro líquido dela vai conseguir se manter, é provável sim que ela consiga continuar distribuindo dividendos. Mas de uma maneira sem mais enrolação, o payout ideal seria até 60%. Entre 60% e 100% é um pouco mais arriscado, e acima de 100% a empresa está distribuindo mais do que ela está gerando de resultado. Essa minha regrinha não se aplica totalmente à Klabin, mas é um parâmetro para a gente ter uma noção. Mas olha só como que essa empresa ela acaba variando muito no payout em relação ao lucro líquido. Apesar de que nos últimos anos, com essa nova regrinha, a partir de 2021, como nós podemos ver, ela tem mantido uma certa previsibilidade enquanto que ela está repartindo desse lucro com os acionistas. Ok? E dentro daquela minha regrinha de até 60% de distribuição. Aí aqui eu sempre gosto de trazer sobre a margem líquida. Eu acabei já explicando um pouco sobre isso daqui, que esses anos ali de 2015 e 2020, ela teve alguns problemas ali, contábeis principalmente, que acabou gerando esse prejuízo e fez com que ela tenha que diminuir muito os dividendos que ela distribuiu naqueles anos. Mas a partir de 2021, a tendência é que os resultados dela se tornem muito mais previsíveis e, portanto, a tendência é que os dividendos não sejam cortados. E, inclusive, como nós podemos ver nos slides passados, mesmo em anos com uma margem mais baixa ou até gerando prejuízo, ela diminuiu os dividendos, mas ela não deixou de pagar dividendos aos acionistas. Ou seja, ela não deixou eles na mão. Isso acaba sendo bem interessante. E para empresas que não são de commodities, principalmente, empresas mais previsíveis, eu gosto sempre de uma margem líquida numa média acima de 10%. No caso dessa empresa aqui, é de 9,1%. Então, não está muito longe ali também dos filtros que eu utilizaria normalmente. Quando que essa empresa costuma anunciar dividendos? Costuma fazer 4 anúncios por ano, ou seja, faz pagamentos trimestrais, nos meses de fevereiro, abril, julho e outubro. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nos últimos 10 anos, se a gente não considerasse os dividendos? Teria sido de cerca de 175%, o que é uma rentabilidade já muito interessante, mas não é aquela rentabilidade que chama tanto atenção assim. Mas se a gente considerar o reinvestimento dos dividendos, aí essa rentabilidade salta para 274%. Quase o dobro de rentabilidade que os dividendos tiveram com relevância no resultado final dos acionistas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Hoje, inclusive, eu vou trazer mais um vídeo da Klabin mais tarde, trazendo os preços teto, como eu já falei no passado desse vídeo aqui. E estou já começando a produzir os vídeos de amanhã, que serão sobre a Porto, antiga Porto Seguro, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!